Muitas vezes a realidade social do nosso país não permite que os nossos jovens cresçam profissionalmente. Mas alguns conseguem se destacar e após essa conquista, voltam para fazer a diferença de onde vieram. Esse é Carlos Roberto dos Santos, o Carlinhos Promenor, de ex-interno da FUNABEM para uma lista dos 10 maiores empreendedores sociais do Brasil e indicado ao Prêmio Nobel da Paz na lista latino-americana. É ele que vem fazendo a diferença na vida de muitos jovens pelo Brasil. E isso já faz 27 anos. Por isso eu quero dizer que é um prazer imenso tê-lo conosco aqui no nosso programa. Bem-vindo, Carlinhos. Márcio, boa noite. Obrigado por me convidar. E quero começar esse nosso bate-papo com uma frase sua, que é a seguinte: a diferença está na minha persistência, no meu querer, no meu agir. O caminho que encontrei para chegar até aqui foi através da sala de aula. Diante dessa frase que é sua, como é que foi ser um ex-detento ali, um ex-interno, né, na FUNABEM e conseguir estudar ao ponto de se tornar um suboficial da aeronáutica? Não é? Se fosse há 20 anos atrás, eu poderia dizer que era meu companheiro de farda. Que bom saber que você também é fabiano, tá? E que frequentou uma das escolas que eu amo muito, que é a Academia da Força Aérea. Verdade. Então, como você colocou, eu passei toda a minha infância, Márcio, dentro da FUNABEM. Eu venho de uma família de 5 irmãos. Todos os meus irmãos foram criados dentro da FUNABEM. E Todos? Todos eles. Eu fui interno na FUNABEM muito cedo mesmo. E ali eu passei por mais de 17 anos da minha vida. E ali, já com os meus 6 anos de idade, eu comecei posso dizer, a fugir da escola. Eu comecei a fugir porque eu achava que eu era muito mais pelos maus tratos. Uhum. Existem pessoas que não têm condições de criar um filho em casa, 2, quanto mais 500 dentro de uma FEBEM lotada. E já naquela época, eu enxergava isso. E eu fico triste que essa realidade daquela época perpedure até hoje, nos dias atuais, em alguns estados dentro do meu país. Uhum. Então, eu fugia. Quando eu comecei a fugir, Márcio, quando eu fugia com o gibi do tio Patinhas debaixo do braço. E nos meus momentos de criança, nas ruas do Rio de Janeiro, quem abria o livrinho e contava as historinhas, interpretava bem aquelas historinhas para os meus amiguinhos, era eu. Talvez ali, naquele gesto de criança, eu estava salvando a minha vida futura. Fantástico. E foi aí que dentro da escola eu podia ser muito levado. Uhum. Eu passei, posso dizer para você, 12 anos direto em escolas agrícolas no Rio de Janeiro. Uhum. Rio e Minas, entre Rio e Minas Gerais. Escolas que eram fazendas de escravos e que da República para cá passou a ser orfanato de menores, bem longe da civilização. E nesse lugar, tá, eu fugia muito para o mato. Aí já não era FUNABEM. Era FUNABEM, tudo era FUNABEM, porque FUNABEM. a FUNABEM é a Fundação Nacional, era a FUNABEM na época que controlava a política do bem-estar da criança no Brasil. Certo. Então eu fugia, era capturado, voltava para a escola, apanhava muito, ficava 2, 3 dias em cubículos fechados, né? Mas tinha um local dentro da FUNABEM que o governo era obrigado a eu estar diariamente por 3 horas, que eu adorava, que era a sala de aula. E foi através do banco da sala de aula que houve a diferença na minha vida. Por 3 horas era obrigatória a presença em sala de aula. Ensino, e esse era o seu refúgio? Aquele espaço ali do banco da sala de aula era o meu refúgio, eu posso dizer, até mesmo para os meus algozes que estavam do outro lado da porta, que eram alunos maiores, inspetores, né? Era o mundo que a FUNABEM nos dava, né? Aquele mundo frio. Agora, Carlinhos, você contando isso aí tão cedo, não é? Longe da família, porque entregue a uma instituição, vítima de maus tratos,
não é? Constrangido a um tipo de vida que você não escolheu, não é? Nas inúmeras tentativas de fuga, cada vez que era capturado, o trauma em relação à instituição aumentava, porque vinha a punição também por causa da fuga. Você tinha tudo para ter se desorientado na vida, você tinha tudo para ter se perdido. O que você considera que manteve essa sua saúde emocional? Porque você acabou de apontar para nós que a sala de aula foi uma direção para você, não é? Mas a sala de aula sozinha, sem a sala de aula você não seria o que você é hoje. Mas ela sozinha, ela não te sustentaria internamente. O que te segurou? Quando minha mãe veio a falecer, nós morávamos numa... Eu vim de Minas, que eu não sou carioca, eu sou mineiro, com muita honra. E nós fomos morar direto numa favela, na época a pior favela do Rio de Janeiro, que era Nova Holanda, hoje o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. E nós morávamos na penúltima palafita, dentro d'água. E naquele cômodo a minha mãe veio a falecer. Eu fui entregue a uma senhora, que meu pai me entregou essa senhora, o seu Alberto dos Santos, me entregou essa senhora e disse que voltava em uma semana, trazendo os trocados para aquela senhora. E o seu Alberto foi e não voltou mais. O seu Alberto não voltou mais. Desculpa, mas quando eu falo no seu Alberto, eu sentia muito o abandono dentro da escola. Eu sentia muito a falta da família dentro das escolas que eu passei esses anos todos. E aquela senhora, ela já tinha 7 filhos, com mais o Carlinhos. 8 filhos. Ela não tinha como criar, ela morava na favela, ela morava numa palafita também, era minha vizinha. E um dia, segundo ela chegou em casa, abriu a porta do cômodo dela e nós dormíamos na cama, 8 crianças de casal. E ela dormia com o esposo dela no chão. E eu estava descoberto, cheio de mosquito em cima. E segundo a visão dela, ela viu um anjo me cobrindo. Ela viu um anjo, tipo uma imagem de um anjo em cima de mim. Eu me arrepio porque naquele momento ela falou que ela ia me entregar no dia seguinte aos cuidados do governo, que era a FUNABEM, porque aonde eu estivesse, eu estaria protegido. Então, aquela senhora fez o que tinha que ser feito. Aquela senhora abriu o coração dela e me entregou à FUNABEM. Eu vejo hoje o que são os filhos dela, que eu ajudo até hoje, e o que o Carlinhos, aquela criança que ela entregou ao governo, representa hoje para a sociedade brasileira. Você precisava ter feito esse caminho diferente. Acredito que eu precisava ter passado por tudo isso que eu passei. Agora, um ex-interno da FUNABEM, hoje um suboficial da Aeronáutica, indicado para o Prêmio Nobel. Como é que você vê esse percurso que você fez, Carlinhos? Foi de muita luta, né? Foi de muita luta. Foi de muito... Sofri muito. Morei quase que um ano nas ruas de Copacabana. Drogado. Mal alimentado. Apanhando da polícia. Naquele vai e vem do trem da Central do Brasil. Eu posso dizer a você que Deus teve misericórdia de mim. Que eu poderia hoje não estar aqui contando nem servindo de exemplo para ninguém. E dentro da FUNABEM, só quem acreditava em mim era eu mesmo. Porque dificilmente você encontra por parte de quem lá está, ou lá estava, vozes de consolo, vozes de estímulo, você pode, você vai sair daqui. Eu só escutava isso, essas vozes, no local que Deus fez com que eu amasse, que era a sala de aula. Porque ali eu encontrava
professoras que vinham de fora da instituição, que não tinha nada a ver com aquilo ali. Eles vinham pelo puro carinho de ensinar. Não escolhendo se eu era do Mato, da Funabem, da Zona Sul, não. Elas estavam ali para poder ensinar. E Deus fez com que eu pegasse esse fio da meada. Agora a gente fala da indicação ao Prêmio Nobel e ele aconteceu por causa da Fundação Promenor, não foi? Isso. O que é a Fundação Promenor? Isso. Aí, ainda na Funabem, eu estava no interior, aos 16 anos, quando eu conheci o meu irmão, Jorge dos Santos. Irmão de sangue. O irmão de sangue, o mais velho. Através dele eu conheci as minhas 2 irmãs e mais um irmão meu. São 5 comigo. Você estava com quantos anos? Eu estava com 16 anos na época. E eu cheguei, e meu irmão já era militar da aeronáutica. A primeira vez que eu vi a farda dele encostada lá na casa dele, eu me vi fardado. Eu me vi dentro daquela farda. E eu falei para ele que eu queria ser militar também. E eu voltei a Funabem, voltei a Quintino, na época, e eu falei com o meu diretor que eu queria ser militar, se ele pudesse me arrumar um curso pré-vestibular, pré-militar. Pré-militar. Foi quando ela e o meu irmão me arranjaram um curso, uma bolsa num curso pré-militar, onde o Jorge arcou com uma parte desses vencimentos do curso. E eu disse para ele que ele não ia se arrepender. Eu só fiz o curso 2 meses. Mas, quando acabava o curso à noite, eu ia a pé para o curso poder estudar. Chegando à noite dentro da Funabem, a minha cama está forrada por roubos. Por roubos. Os meus amigos dizendo para mim que ali era o melhor negócio. Ali tinha joia, tinha ouro, isso e aquilo. Por que eu não largava os livros e iria me juntar a ele? E eu relutando. Foi quando eu falei uma vez, eu fui reclamar daquilo com quem deveria coibir aquilo, que eram os inspetores da escola. O rapaz me deu um tapa na cara. Eu já estava com meus 16 anos de idade, quase 17 anos. E eu fui dormir, Márcio, com tanto ódio, raiva no meu coração, que no dia seguinte, no curso pré-militar, tudo que eu aprendi, álgebra, aritmética, tudo que eu aprendia entrava como música na minha cabeça. E eu fiz a minha inscrição para a Escola de Especialista de Aeronáutica. Eu fiz a minha inscrição, coloquei Rua Clarimundo de Melo, 847. Não coloquei Funabem, porque eu tinha medo de ser marginalizado por causa disso. E foi aí que, no dia seguinte, eu mandei para lá. 15 dias depois, eu recebi a resposta de que eu estava apto a fazer o concurso. Posso dizer que foi minha maior vitória. Fui para o Maracanã para fazer a prova, para especialista. Eram 35 mil vagas no Brasil para tirar 500 vagas. 35 mil candidatos? Candidatos. Para tirar 500 vagas. Eu falei, eu não passei, eu falei, meu Deus, se houver justiça, eu estou dentro. Eu estava confiante. E 15 dias depois, eu fui no Jornal dos Esportes olhar a prova e eu passei entre os 20 mais bem colocados do país. Tive uma excelente colocação. E quando eu me formei em Guaratinguetá, São Paulo, eu joguei meu cap tão alto que lá em cima alguém pegou e daqui a pouquinho me devolve, se Deus quiser. Agora diga uma coisa, Carlinhos, de um internato para outro, né? Porque na escola de especialistas o regime é de semi-internato, né? Naquela época também era assim? Semi-internato. E faça a comparação, por favor, porque tem muita gente que ainda hoje tem uma grande resistência com as escolas militares por causa desse caráter de você ser ali um interno. Tem comparação de um internato numa Funabem para um internato numa escola militar? A comparação que eu faço, porque eu já estava acostumado
quase 17 anos internado. Uhum. Para mim ficar mais 2 dentro de uma escola, eu tirei de letra. Ah, com certeza. Só que eu tinha que estudar o dobro ou o triplo que os alunos normais estudavam, porque o meu ensino era muito fraco dentro da FEBEM, dentro da FUNABEM. Uhum. Se você chegasse 2 da manhã, 3 da manhã, dentro de um alojamento com 500 alunos e visse só a luz do banheiro ficava acesa. Uhum. Se você visse um spot de luz aceso dentro de um banheiro daquele, Era o Carlinhos. era o Carlinhos estudando. E valeu, hein, meu amigo? Era o Carlinhos estudando. Porque eu tinha que... Márcio, eu tinha que passar, Márcio. Eu não podia ser um... Eu não podia me considerar um fracassado, Márcio. O que eu ia dizer para os meus... As pessoas, os alunos que estavam lá? Uhum. Eu tinha que dar uma resposta positiva. Cara, a Escola de Especiais de Aeronáutica, poxa, é uma escola maravilhosa, cara. Ali eu aprendi tudo, cara. Ali eu aprendi a dar valor à vida, a dar valor aos companheiros, aprendi companheirismo, aprendi, pulei de paraquedas. Poxa, fiz um curso de infantaria maravilhoso. Uma nova vida começou. Uma nova vida, Deus me resgatando, cara. Cara, às vezes eu ia pro bosque, atrás da escola, para poder chorar, rapaz. Mas ninguém sabia que eu estava chorando, eu estava agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tinha me dado. Eu não dizia para ninguém dentro da escola que eu era aluno da FUNABEM. Uhum. Eu estava ali entre eles, entendeu? Minha vida era outra. Uhum. Isso era eu e Deus, Deus e eu. E ali, literalmente, você era um par. Era um par. Eu não queria que me achassem que eu não tinha ninguém, que eu vim da rua, nada disso. Eu estava ali por competência, não por apadrinhamento de ninguém. Uhum. Eu estava ali porque eu conquistei a minha cidadania, eu conquistei a minha soberania, entendeu? Uhum. Eu começava aos 19 anos a me tornar auto-independente, coisa que muitos amigos meus estavam mortos. A droga quase acabou comigo, mas foi na escola que eu venci as drogas. Foi dentro da escola que tudo começou a mudar na minha cabeça, na minha vida. Uhum. Então, uma comparação entre as duas, poxa, a FUNABEM salvou a minha vida, mas a escola me deu cidadania. Acredito nisso. Me deu esperança. E de onde que veio a ideia da criação do Instituto Promenor, da Fundação Promenor? Eu conversei com oficiais de grande visão social. Oficiais que ficaram perplexos com a minha trajetória de vida até ali. Me perguntaram o que eles poderiam fazer por mim. Na época eu já estudava numa faculdade de pedagogia. E eu falei para esse oficial, que era o comandante do quartel na época, traga os alunos da rua e da FUNABEM para dentro do seu quartel. Na época o nosso presidente era o Lula, era o Figueiredo na época. Era um presidente militar. Militar. Nós estávamos em plena ditadura militar. E ele falou, como? Me apresente um projeto. Eu apresentei a ele o projeto Promenor, que era o apoio das Forças Armadas, era o apoio do meu quartel a essas crianças de rua criadas dentro da FEBEM. Era um projeto de inclusão social. E ele falou, uma semana depois eu apresentei a ele o projeto Promenor. E ele falou, execute. Eu conversei, estava no projeto que antes de eu colocar 45 crianças de 12 a 17 anos dentro de um quartel nosso, eu precisava preparar o quartel para receber esses jovens. Uhum. Ele me deu um espaço
dentro do quartel, um galpão. Eu tive reuniões com os oficiais, separado, com os sargentos e com os soldados, e com os civis, mostrando quem era aqueles jovens que iriam adentrar o quartel, suas famílias, suas origens, e como eles gostariam de ser tratados. E ali eu me revelei que eu era um deles. E que a partir da... Eles não seriam mais chamados por apelido. Eu me conhecia a minha vida inteira com apelido. Eles teriam uma tarjeta igual a minha, com os seus nomes. E nós estimulamos para eles cursos de aulas de reforço escolar, curso de mecânica, diversos cursos foram estipulados para esse jovem dentro do quartel, além de alimentação, tá? Educação física, e depois de um curso de 6 meses, todos eles seriam encaminhados para o mercado de trabalho com o nosso aval. E a Força Aérea comprou a briga. O ministro tomou conhecimento do trabalho. As esposas dos oficiais generais tomaram conhecimento do trabalho, amém? E foram visitar em loco o projeto. Isso me deu força no Brasil e no exterior. Eu comecei a aparecer na imprensa, isso e aquilo, como autor desse trabalho, desse projeto ProMenor. Eu viajei, o ministro na época, ele baixou uma ordem ministerial, a 01390, acho que foi a 01380 alguma coisa, eu tenho essa ordem ministerial, orientando a todos os altos comandos que implantassem o projeto ProMenor. E eu viajei esse país de ponta a ponta, conversando com os comandantes militares sobre a viabilidade social de ter um trabalho com jovens em seus quartéis. Então, transcendeu aí as paredes da Força Aérea. Diversos quartéis. Uma das maiores fundações do Rio hoje é a Fundação Rio Criança Cidadã, que é do Exército. Eu tive a honra de implantar esse projeto lá em Santa Cruz, em 87. Hoje é um projeto grande, entendeu? Todos eles têm os seus chefes, né, os comandantes militares que comandam esse trabalho social. E eu me sinto muito honrado de, lá atrás, ser usado por Deus e ter dado a pitadinha inicial. Olha, Carlinhos, a gente foi chegando aqui ao final do programa, eu nem quis ficar intervindo porque ficou tão bom ouvindo você aqui e eu acredito que os nossos amigos, os nossos companheiros que acompanham o Papo Aberto aí já há bastante tempo estavam do mesmo jeito, querendo ouvir a história que você estava contando. Mas o nosso tempo passou e eu vi que você trouxe aqui um livro. Eu queria que você dissesse, um dos seus livros ele tem o título O Menor que se Fez Maior, não é isso? Esse é o Menor que se Fez Maior. Eu tenho ele pela editora Escipione. Esse eu gostei de te dar. Opa! Tá? Eu não trouxe o outro, mas tá certo, tá deixa aqui. Aí está uma trajetória. Eu estou agora fazendo um DVD da minha vida que eu vou lançar agora em abril, se Deus quiser, pela TV Novo Degase do governo do Estado do Rio de Janeiro. É um DVD que vai mostrar a trajetória da rua, com depoimento do Zico, do comandante da aeronáutica. É um DVD que vai mostrar, não o coitadinho, mas o vitorioso. Eu quero passar uma mensagem positiva para as casas, isso e aquilo. Eu quero te agradecer muito, viu, meu amigo? E quero resumir aqui 2 coisas que para mim ficaram muito fortes do que você disse. Primeiro, a pessoa tem que acreditar, tem que lutar pela sua própria vida, pela sua educação. Não importa quão difícil seja a vida que a pessoa esteja vivendo, ou quão modesta, simples seja a sua raiz, é possível chegar com certeza, bem longe, não é verdade? Com certeza. E a outra coisa que você disse que me emocionou muito, é que cada pai, cada mãe tem a chance de dar ao seu filho um tesouro precioso que é a educação. Com certeza. Não é? Então, você vê a história do Carlinhos e você vê nessa história 2 ensinamentos formidáveis para nós pessoalmente e do que nós podemos fazer em favor dos nossos filhos. Só por isso já teria valido a pena, mas tantas outras coisas boas vieram com você. E quero agradecer por essa transparência, sabe, por essa genuinidade de você rasgar o coração aqui diante de todos nós, porque essa entrevista não seria a mesma se você não tivesse mostrado
também a sua emoção na partilha desse testemunho, dessa vida maravilhosa, muito sofrida, mas linda. Um tesouro que nós podemos compartilhar nesta noite. Carlinhos, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo. E a educação é tudo.